Um dia você vai entrar na glória. E como você vai entrar? Adorando Ele, com toda a força existente no teu coração e no teu pulmão, amém? Então diga assim para o teu irmão: exercite o pulmão, exercite o teu pulmão, cantando, adorando, amém? Com toda a força do teu coração. Sabe, nesses tempos eu tenho prestado atenção que algo dentro de mim com respeito à palavra tem mudado. E eu não consigo mais olhar por situações e a gente tem muita facilidade de falar os atributos de Deus, né? Esse dia eu passei e ouvi um carro e o carro estava escrito bem assim: o coração de Deus, eu não lembro, o coração de Deus clama por missões. Então a gente fala muito sobre o coração de Deus, amém? Agora olha para o teu irmão e pergunta: o teu coração também clama? Sabe, não sei se eu estou ficando crítico, mas essa questão de nós olharmos para Deus e só falar que o que Deus... Não, isso é atributo de Deus mesmo. O coração de Deus clama por missões, mas e o seu? E o meu? E o nosso? Às vezes nós falamos: Deus é fiel. Sim, isso é muita verdade. Ele é fiel ainda que você seja infiel. Mas e você é fiel? Como é fácil nós falarmos os atributos que Deus tem, mas será que nós estamos vivendo dentro desses atributos e colocando a nossa vida, pelo menos tentando acompanhar aquilo que Deus fala sobre nós, sobre você e sobre mim? Será que os mesmos desejos que há no coração de Deus são os mesmos desejos que ardem no nosso coração? Será que Deus pode contar com você nessa geração? Será que Deus pode contar comigo nessa geração? Conversando com o pastor, ele falou uma coisa e eu fiquei um pouco assustado, e eu fiquei meditando nisso, e é uma realidade. Há uma geração intermediária entre a minha conversão e o tempo de hoje que se perdeu. Cadê os pastores novos? Cadê os pastores novos? Com 25 anos, com 30 anos de idade? Cadê essa geração? Sabe por que a gente vem à igreja, ouve a palavra de Deus e nós vemos mesmo com muitas situações, mas Deus nos chama nessa noite, eu e você, para se comprometermos com aquilo que falamos. Diga: tenha compromisso com aquilo que você fala. Segundo, tenha compromisso com aquilo que Deus fala a seu respeito. Sabe por quê? Porque às vezes Deus fala ao nosso respeito e nós, em vez de caminharmos em direção ao que Deus falou, nós não caminhamos. E nós caminhamos em outras direções. E aí esse pastor disse: olha, lembra de quando nós se convertemos? Lembra da tua geração? Eu disse: lembro. Então, cadê os pastores dessa geração intermediária? Deixa eu dizer para você uma notícia que eu estou há 2 dias meditando nisso. E ontem à noite eu fiquei chorando e dizendo: Deus, essa geração se perdeu. Cadê os pastor novo? Cadê as igrejas novas com pastor de 25 anos, 30 anos? Não tem, irmão. Então vamos cuidar com essa geração. Vamos cuidar com essas crianças, para que pelo menos essa Deus consiga fazer algo. Sabe, é muito importante você nessa noite que me ouve aqui e também pela internet, saber de uma coisa: Deus está atrás de você, porque tem algo maior daquilo que você pensa. Deus tem um projeto grandioso com a tua vida, que inclui a vontade dEle e não a sua. E eu percebo que nesse tempo em que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, nesse mundo capitalista brasileiro que nós vivemos, a maior dificuldade nossa é abrir mão. Nós choramos, nós pulamos, nós sentimos a unção e nós gostamos da presença, nós pulamos na presença, nós adoramos os cultos de unção, nós vemos milagre, Deus opera milagre na tua vida, mas quando a hora que Deus fala: filho, agora larga a mão, vem, eu digo: vou não. Sabe, Deus, eu ganho bem, tenho um bom salário, ou eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. E peraí, não tem muita certeza de que o Senhor vai me garantir muita coisa, eu preciso ver. E essa é a geração que anda por aquilo que vê, não por aquilo que crê. Essa é a geração que está procurando ver, busca um sinal. Não tem sinal, irmão, tem a Bíblia.
Creia nela. Acredite nela. Morra por ela. Vive por ela. Não existe. Um chamado é por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. Obedecer a Deus é por aquilo que Ele fala no seu coração e você crê e sabe, porque deixa eu dizer, se tem uma coisa que todo mundo sabe aqui, isso é inquestionável, é que Deus fala com você. Sim ou não? É impossível, irmão, você falar para mim que você não sabe quando Deus falou. Tenho certeza que muita gente aqui já passou aquela experiência de tacar nota de 100, Deus falar, dá a nota de 100, você não dou. Nota de 100 não, eu vou sair hoje com a esposa, ou eu vou ali comer uma pizza, deu a nota de 100, você não, nota de 100 não. A nota de 100 não, isso não é capeta, isso aí não é diabo, é Deus mesmo falando com você. E você tem a certeza, porque você está constrangido, e Deus está ali, a nota de 100, você não, de 100 não. Então Deus fala com você, diga, Deus fala comigo. Agora a questão é, você tem disposição para obedecer? Você tem disposição para abandonar, para largar? Para dizer, Deus falou, eu não sei como, vai acontecer e eu vou seguir o que Ele falou. Mesmo que você não tenha consciência direito de como vai ser, mas começar a seguir aquilo que Deus falou com você. Mas eu percebo que isso se perde hoje por causa da palavra que sai da nossa boca. Nós estamos muito mais falando a dificuldade do que crendo naquilo que Deus falou a respeito dela. Nós estamos muito mais declarando as nossas preocupações, as nossas ansiedades, do que declarando aquilo que Deus mandou você declarar. Sabe, tem um irmão nosso na Bíblia, que ele escreveu muito pouco, muito pouquinho, e eu vou começar por ele hoje, falando aquela cartinha lá perto de Apocalipse, de Judas. Judas ia escrever apenas 25 versículos, ele não escreveu nem 2 capítulos, né? Ele escreveu 25 versículos. Agora, olhe para mim, imagine uma coisa, você aqui hoje, em 2018, final de ano, Deus falasse para você, amanhã você vai morrer, vou te buscar amanhã, e eu vou ficar feliz o dia que Deus falar para mim, estou indo te buscar. Eu quero ter essa oportunidade de poder partir desse jeito, reunir a família e falar assim, estou indo embora, você cuida de fulano, você cuida de ciclano, por favor não faça enterro e nem chore, porque eu vou estar num lugar muito bom. Então para com essa coisa e poder ir para casa. Eu tive um pastor que partiu assim, ele reuniu a família e disse, olha, hoje eu vou para casa, Deus já falou comigo, terça-feira ele vem, foi meu pastor ele. Na terça-feira eu vou embora, então fulano você cuida de ciclano, ciclano você cuida de Beltrano, Beltrano você cuida disso, você termina a faculdade, você faz aquilo que Deus falou que é para você fazer. E na terça-feira ele fez a reunião, despediu de todo mundo, na segunda e na terça ele partiu. Ele morou ali nos predinhos, conheci ele, a gente se congregou um tempo junto, ele foi para Goiânia, e de Goiânia ele partiu. Mas ele partiu assim também, ele pôde ter essa oportunidade de dizer assim, eu estou indo embora. E ele disse assim, olha, fique feliz, Deus disse para mim que lá no céu eu vou tocar a harpa lá com ele, e disse que vou fazer muito louvor, e eu vou lá para adorar a Deus. Então eu quero poder partir desse jeito, amém? Mas quando Judas ia escrever, digamos que você fosse partir amanhã e Deus falasse para você, olha, escreve alguma coisa, deixa alguma coisa para essa geração que está aqui, essa geração que está começando, essas crianças que nós vimos aqui, deixa algo escrito para elas, escreve alguma coisa. Então você ia para o teu quarto e ia pensar, o que eu vou escrever? Vou falar para eles não se envolver no pecado? Não vou falar isso. Não, vou escrever sobre dízimo e oferta, para eles serem infiel no dízimo e oferta. Não, também não vou falar isso. Eu vou escrever sobre perdão, é muito importante o perdão entre eles, então vou falar sobre o perdão, vou falar sobre adoração, vou falar sobre amor. Mas Judas, numa oportunidade só, ele diz assim, ele tinha 25 versículos para escrever. E ele começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, a mesma salvação minha e sua, de todos nós,
foi que me senti obrigado. Olha o sentimento que brotou no coração dele. Eu me senti obrigado a falar disso, a corresponder-me convosco, exortar vocês. Então nessa noite eu quero exortar vocês, junto aqui comigo, que essa noite esse culto seja um culto de exortação para nós. Exortação não é correção, exortação é animar você, me animar também, amém? Nos exortarmos juntos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele disse: olha, eu tinha pouco para escrever, e eu estava aqui, eu me senti obrigado. Por que ele se sentiu obrigado? Porque ele foi impelido pelo Espírito a escrever isso. Ele disse: olha, o Espírito me impeliu, ele me fez escrever, a exortar vocês a batalhar. Diga, fé é uma batalha travada, que quando eu acordo, já começa. E a maioria das pessoas não entende que a fé é uma batalha travada. A batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a mim, para você. Por quê? Porque se eu batalhar pela fé, se eu fazer com que a fé cresça, e Jesus diz que ela é como um grão de mostarda, cresce, as pessoas se aninham nessa árvore. Então se a fé cresce, eu venço as outras coisas, eu venço o pecado, eu consigo perdoar, eu consigo ser fiel no dízimo e oferta, eu consigo me relacionar. Por quê? Porque de tudo que nós vamos levar daqui, Paulo fala de duas coisas só: a fé e o amor. Não é assim? Terminei a carreira, combati com bom combate e guardei a fé. Essa palavrinha tão pequena, né? Mal compreendida, mal aplicada, e que muitos não usufruem e nem desfrutam. Porque quando falamos de fé, falamos de andar por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Como falamos de fé, falamos de aceitar o plano de Deus e o propósito de Deus, que é por fé. Nenhum crente recebe Jesus se não for por... Sabe como que eu aceitei Jesus? Eu entrei numa igreja, fiquei assustado a primeira vez que eu entrei, né? Um salão sem imagem. Eu ouvi a palavra da cruz. Quando vi, eu estava lá na frente, o pastor disse: olha, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu disse sim. Levantei minha mão, fiz a confissão, entreguei minha vida para Jesus e vou morar no céu. Por fé, por uma declaração. E depois desse ato de fé, ou desse passo de fé, eu dei os próximos passos. Então se passou um mês e meio, 2 meses, eu fiquei sabendo do batismo e disse: eis, então se a fé tem que ter o batismo, eu quero ser batizado. Eu fui batizado nas águas. Então depois eu descobri que eu, como crente, nascido de novo, herdeiro de Jesus Cristo, tinha herança e direitos. Então um direito era falar em língua. Eu disse: eu também quero falar em línguas. Se é direito, se é bíblico, eu quero. Tudo que era direito e bíblico eu quis. Então eu fui batizado com o Espírito Santo. E as coisas começaram a acontecer pela fé. E o reino de Deus se move por... Então para de andar por aquilo que você está vendo. Esse é o erro. O reino de Deus se move por... Como é fácil falar isso. Como é fácil nós, às vezes, parecer que entendemos isso. Mas quando nós vamos para a prática disso, nós queremos trazer o reino de Deus no visível. Jesus fala: olha, o reino de Deus não vem com o vizinho na aparência, ele está dentro de vós. Você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fé. E Judas vem e diz: olha, vocês batalhem por esse tipo de fé. A fé que vence o mundo, a fé que coloca você de fé, a fé que vence a preocupação, que vence o medo, que vence a ansiedade, que vence a falta financeira, que confia em Deus. Amém? A fé gera confiança. Então eu vou praticando os princípios básicos da fé. Sabe qual é o primeiro princípio básico da fé? Não precisa abrir, está em Mateus 6:22, que é a fé para o socorro diário.
da alimentação, a fé das vestes. A primeira fé que o crente anda, eu poderia chamar do primeiro nível de fé de um crente, é crer que Deus supre as necessidades. E tirar a ansiedade de vez. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com que é a vez de beber, comer, ouvir. A primeira base da fé de um crente é ele crer que Deus agora é o supridor dele. Então ele não fica mais ansioso. Jesus diz lá, olha, os ímpios é que são assim, eles se preocupam com o que comer, eles se preocupam com o que vestir, eles se preocupam com o que beber. Vocês não podem fazer isso, porque agora vocês entraram no reino de Deus, e no reino de Deus vocês têm um pai, vocês têm um herdeiro, vocês são herdeiros, vocês têm uma herança, e agora esse pai amoroso, cuidadoso, ele cuida de vocês. Então o primeiro nível de fé de um crente é entender que Deus agora é supridor, cuida dele. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Então quando a comida vai acabar, nós já ficamos, meu Deus, vai acabar o arroz, o feijão, o que eu vou fazer? Porque eu aprendi que eu sou o provedor. Não era assim? Antes de você conhecer Jesus, quem era o provedor? Você. Então é você que decidia, você que fazia, você que ia. Agora você vem para o reino de Deus e agora não. Agora você está nos braços do Pai. E agora você tem um provedor que socorre por fé. Judas está falando, batalhe por esse tipo de fé. Não deixe a fé de vocês. Não entre nas coisas do mundo. Não, confie. Se Deus falou a respeito seu. Quantas pessoas têm convicção que Deus falou a seu respeito? Um dia. Se você não tem nenhuma convicção, e se Deus não falou com você até hoje, então leia a Bíblia, Ele fala na hora que você lê. Tem 8.000 promessas para você se agarrar numa. Escolhe uma. Diga, essa é minha, por direito e por herança, por promessa. Então a primeira fé de um crente é crer, acreditar que agora Deus cuida dele, que supre a necessidade dele, que ele não precisa mais se preocupar, que ele pode chegar à noite e dormir, amém? Que ele pode chegar à noite e deitar na cama e dizer, deita em paz e logo pego no sono, porque tu me faz repousar em segurança. A primeira fase da vida cristã é começar a conhecer Jesus na fé, no cuidado do dia a dia. Eu não esqueço quando, há muitos anos, quando eu me converti, nós tínhamos um casamento para ir, e eu gosto das mulheres, porque as mulheres, elas pensam que não, mas elas são bem parecidas com Deus em alguns aspectos, principalmente de detalhe. Porque minha esposa queria um sapato lilás de salto alto, número 34, bem detalhista. E mais detalhista é que ele tinha que custar R$28, que era o dinheiro que eu tinha. Então tudo tinha que ser um detalhe. Não é? Você comprar um sapato do gosto da esposa, da cor que ela quer, no número que ela quer, com o valor de dinheiro que você tem. E nós andamos lá no centro, para lá e para cá, e vai para lá e vem para cá, e nada, e entra numa loja e não acha, e entra noutra e não acha, e nós estamos andando na rua, e de repente, eu ia para ela e falei assim, mas nós oramos? Ela falou, não. Eu falei, então está tudo errado. É por isso que não estamos achando. Por quê? Porque a gente era acostumado a fazer o quê? Andar na nossa vontade, do nosso jeito, né? Então vamos nós agora fazer. Deus falou, não, peraí, agora eu estou junto. Ei, acorda, tô aí, tô junto com você, meu, se liga em mim junto, eu tô junto. E aí nós paramos assim de um lado, pensa na oração mais xoxa, não é? Não tem unção, não tem nada. E as pessoas ficam achando que a oração tem que ser acompanhada daquele mover, nem sempre. Foi a oração mais xoxa que eu já fiz. Nós encostou assim, olhei, segurei na mão dela, aquele monte de gente passando, eu disse, Senhor, um sapato lilás de salto alto, número 34, que custe R$28, que eu já estou cansado de andar.
Querido, foi incrível aquilo. Nós demos 3 passos. Na loja que nós já entrada, saída, entrada, saída. Eu acho que quando eu estava orando lá, o anjo estava trabalhando no homem lá rapidinho para ele fazer a promoção do sapato. Porque quando nós entrou, está lá o sapato lilás, número 34, salto alto, custando R$28. Só tinha aquele. Essa é a primeira fé que o crente vive, não é? Essa experiência. Aí você olha, eu olhei para ela assim e disse: meu Deus, funciona a oração do crente. Mas o tempo vai passando e a gente vai perdendo essas coisas, ó. E a gente volta a querer resolver as coisas da nossa força, do nosso jeito, das nossas maneiras. Eu volto de novo a não orar para Deus pelas coisas pequenas, porque eu quero dar testemunho de uma coisa muito grande. Mas, irmão, você não vai chegar a coisas grandes se você não dá testemunho das pequenas. Sabe, acho que foi o Diácono Marcelo que pregou esses dias aqui. Eu achei legal a palavra dele, porque ele disse assim, que nós temos testemunhos e não falamos. Você tem um testemunho e você fica, ó. Querido, isso atrapalha a tua fé. Você não proclama, nem que for desse tamaninho o testemunho. Fale, pelo amor de Deus, conte. Anima, né? Anima. Já pensou, o cara está sentado lá e você conta aqui que você estava precisando de uma agulha e perdeu a agulha, e você orou e a agulha apareceu. Ele fala: nossa, quando eu estiver mexendo com a agulha eu posso orar pela agulha. Porque às vezes tem gente que acha que não precisa orar pela agulha, né? Então conte os testemunhos um para os outros. Conte aquilo que Deus faz em você. Fale para o bispo: bispo, hoje eu quero dar um testemunho. Eu vou ir na frente dar um testemunho. Comece a ser usado. Comece a dar testemunho daquilo que Deus está fazendo no meio do povo. Ou Ele não está fazendo? Então vamos declarar esse ambiente de fé. Então a primeira fé, diga, a primeira fé é a fé do socorro pessoal, de suprir as necessidades, de você não andar na ansiedade, na preocupação, nos medos. E quando eu começo a exercer esse tipo de fé, é que nem o dom, né? A pessoa tem um dom, ela nunca usa, então o dom nunca muda, nunca renova. Por quê? Porque está sempre aqui, enferrujado, nunca vai fazer. Deus fala: faz, ela não, faz não, faz não. E como isso atrapalha a vida da pessoa, porque daí fica tudo retido. Se tem uma coisa, irmão, que você não desobedeça, é com Deus. Amém? Porque cada desobediência tua atrapalha o teu crescimento. Você não cresce, fica ali no mesmo lugar. Por isso que passa anos, entra ano, a pessoa está ali na mesma condição, ela não consegue sair dali. Por quê? Porque ela não comenta nada, ela recebe um milagre. Meu Deus, eu tenho medo de falar. Você vence o medo com a fé. Sabe como você vence o medo? Com a fé. Pastor, o senhor tinha medo? Pensa num homem medroso. Eu tinha medo, irmão, mas medo assim, nem eu sabia tanto medo que eu tinha. Eu não podia ver essas coisas de demônio. Então, meu Deus do céu, eu saía lá pro fundo, eu não queria nem chegar perto. Um dia eu falei: esse troço desse medo tem que ir embora. Eu vou ensinar você como vencer as coisas. Você não vence as coisas correndo, você vence as coisas encarando. E minha esposa foi para o Paraná passear. Eu disse: esse medo vai sair. É agora, eu e você. Falei para o medo, nós dois. Eu cuidava da casa de um advogado. E sempre tinha um irmão que estava lá junto comigo. Justamente eu chamava ele por causa do medo. E aí nesse dia eu falei assim: eu vou ficar 3 dias aqui dentro orando e jejuando e não vou chamar ninguém. Nossa, chega, deu um frio na barriga. A mente falou para mim: você tem certeza? Eu falei: tenho. É eu e esse medo hoje, ele vai sumir da minha vida. Quantos aqui já teve medo de escuro? Eu já tive, não tenho mais. Ou durante o dia, foi bom, fiquei lá orando durante o dia. Aí começa a cair a tardezinha, começa a ficar escurinho. Aí você olha para dentro da porta, assim, que dá lá para o fundo da casa, parece que tem um monte de coisa lá dentro, já olhando para você. Não é assim? E eu tô lá fora, na piscina. Eu olhava para a porta, dava a volta na piscina e dizia: eu vou entrar aí dentro ainda. Eu vou entrar. Fui tomando coragem, entrei na sala. Plá, todo escuro. Aleluia.
Glória a Deus, rabacandaraba. Gente, aquilo esfriava a barriga, pé, pescoço. E eu disse, agora eu vou lá pro quarto. Aí tinha um corredorzão assim, né, para chegar lá na sala e chegar nos quartos. Quando eu ia pro corredorzão assim, a mente disse para mim, e se tiver um fantasma lá do outro lado? Eu disse, em nome de Jesus, eu vou usar esse nome poderoso, eu vou. Eu fiquei 3 dias lá dentro, irmão, encarando as situações. Quando eu saí de lá, não tive mais medo. Sumiu o medo. Amém? Na última noite, eu tive uma experiência com Deus lá, tremenda. Passei a madrugada envolvido com a glória, e o medo desapareceu, e daí em diante, nunca mais tive problema com medo. Podia chegar nos cultos, o demonhado caía assim, eu ficava olhando. Dizia, eita, bichão feio, né? Mas não corria mais. Fui encarando essas situações. Isso é a fé vai motivando você, e você vai vendo que isso é o diabo tentando barrar você, mas você é mais que vencedor, amém? Mas se você começar a andar nesse nível de fé, que é a fé que, para cuidar de você, você vai chegar a um outro lugar, que é o lugar de Marcos 11, 22, 23 e 24. A fé que transporta montes. Se você não aprende aqui, você não vai chegar lá, irmão. Não existe um atalho. Deixa eu dizer, se tem uma pessoa que não conhece atalho, é o Espírito Santo. Você pode até começar a querer correr, e aí ele deixa você ir, ele fica aqui esperando você voltar, porque você foi sozinho, ele está aqui esperando, porque ele vai passo a passo com você. Aí você vai chegar nesse lugar de fé, onde você tem que crer no que você fala. E para isso Deus tem que trabalhar muito conosco, porque nós temos que se ajustar àquilo que falamos e cremos. Eu falo isso porque teve um ano, até foi um ano que eu falei com o bispo, e era um ano que Deus estava trabalhando muito forte em mim nisso. Se eu declarar, eu te amo, né? Esses dias eu estava no aniversário, e todo mundo pegou o microfone para falar, e ficou falando para o pastor, né? Olha, porque isso, eu pensando, meu Deus, eu não posso falar essas coisas, né? Porque eu não tenho essa intimidade toda, se eu falar, eu me comprometo. Então eu escolhi as palavras com que eu fui falar, porque eu sabia que o que eu falasse, eu estava me comprometendo. E como isso se perdeu no nosso meio? A gente fala, por isso que está lá. Eu passei e vi lá escrito no carro assim, ó. Missões está no coração de Deus. Logo o Espírito Santo disse para mim assim, e no coração seu, tá também? Olha, a gente usa as palavras de qualquer jeito. A gente escreve assim, nunca mais vi isso. Não sei se alguém viu essa pregação ou viu outra. Meu carro está à disposição do rei. Estou doido de baixar um carro desse, mas sumiu, ninguém mais escreveu isso. Nunca mais vi isso. Estou doidinho para achar um para mim chegar. Ei, estou indo lá na rodoviária, por favor, vamos. Não, mas quem é você? Não, sou missionário, faço a obra de Deus, mas eu não te conheço. Mas está escrito aqui, irmão, ó, a serviço do rei. Então arranca. Sabe, as pessoas falam coisa e nem sabem o que estão falando. Cantam música e nem sabem o que estão cantando. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Ó, de gratos louvores transbordo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Como é que você exalta a Deus com amor, com o teu amor? Fazendo a vontade dele. Dizendo, Deus, eis-me aqui, eu largo tudo para te seguir. Esse tipo de fé de Marcos 11, 22 e 24, agora eu quero ler o texto. Começando no 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, qualquer pessoa, disser a este monte, ergue-te, lance no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se farás o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco.
Eu estudo esse texto há muitos anos, já preguei muitas vezes, já preguei aqui muitas vezes, mas esse texto cada vez ele vai mudando e eu vou entendendo ele melhor. Sabe por que muitas vezes nós declaramos e não acontece o texto de Marcos 11, 23? Porque nós não se comprometemos com o que falamos. Pastor, eu já declarei e não aconteceu. É porque às vezes você fala, mas não se compromete. Sabe, quando Jesus fala desse nível de fé, esse tipo de fé, essa batalha por essa fé, é a fé daquele que é comprometido. Comprometido com aquilo que você declara. Escute bem, olha só, vou fazer uma pergunta para você. Você está passando pela rua e vê uma pessoa caída, machucada. Você teria coragem de pôr ela atrás do teu carro novo, para lambrecar tudo de sangue, e chegar num lugar e pagar a conta e a despesa do que custasse para que aquela vida fosse salva? Você se comprometeria a esse ponto com uma pessoa que você não conhece? Isso é parábola que Jesus ensinou. Ou nós passaríamos e teríamos o seguinte sentimento: olha o crente, olha o crente. Para o carro, vê o cara caído e fala: vou orar para que Deus abençoe. E você fazendo o que ali? Quem é você? Quem sou eu? Você é a bênção que ele precisa. Então você vê como nosso comprometimento, ele é muito ainda, vou dizer assim, não verdadeiro. Até que ponto nós somos comprometidos com o ministério ao qual nós estamos? Até que ponto nós somos comprometidos com as pessoas aqui dentro, os nossos irmãos em Cristo Jesus, o qual nós damos a paz do Senhor e damos um abraço e falamos aquela palavrinha assim: eu te amo. Que na fala é muito linda, mas na prática, sabe, Deus tem muito me chamado a atenção para essa situação, porque quando você falava assim amigo para um judeu, ou Jesus falava meu amigo, querido amigo, olha, eu estou pensando sério quando eu falo com uma pessoa assim: você é minha amiga. Sabe o que eu estou dizendo para ela? Você é minha amiga, eu estou me responsabilizando. Caso você precise de alguma coisa, conte comigo. Se caso você morrer, eu crio os teus filhos. Assumindo um compromisso verdadeiro com a pessoa. Não é aquele amigo de, ei, amigo, mas, né, está com problema, fique longe. Essa geração, ela está, a fé em qual nós estamos baseando é a fé somente daquilo que é bom para mim. Você está entendendo? Aquela fé que faz bem para o meu eu. Por exemplo, Jesus abençoa porque eu preciso de um carro novo. Jesus, eu vou exercer fé para comprar um vestido, uma coisa ou outra. Mas e a fé que envolve você e teu irmão e o teu próximo? E a fé que te compromete? Sabe, teve um senhor que eu conheço a história dele. Ele era pastor no Nordeste. E um dia ele chegou na casa de um pastor, e o pastor estava no fim da morte. E o pastor tinha 7 filhos. E esse homem não é casado. E esse pastor morre, e ele diz assim, nas últimas palavras do pastor, ele olhou para ele e disse assim: cuide dos meus filhos. Ele disse: eu vou criar os teus 7 filhos. E ele criou os 7 filhos. E aí, irmão, você pensou, você vai fazer a visita para o irmão, todo alegre, chega lá, o irmão está no fim das horas, está pronto para ir para a glória, olha para a tua cara e fala assim: ei, eu tenho 2 menininhas aqui, você pode criar elas para mim? Não, eu vou orar para ver se é de Deus. E você está fazendo o que ali? Sabe, nós estamos muito sem responsabilidade, e tudo nós queremos orar para ver se é de Deus. Mas você está fazendo o que ali, naquele momento, naquela hora? Porque isso é um meio que a igreja achou de se responsabilizar. E isso a igreja sempre fez, você quer ver? Se você falar para certas denominações, ou certas pessoas que eu conheço, que a igreja é responsável, que os sociais vão dizer: não, meu Deus,
social, quem tem que cuidar é o governo. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus falou assim para o discípulo: dá voz de comer a toda essa gente. O discípulo falou: eu não, Senhor, é o seguinte, eu tenho uma ideia boa aqui, vamos mandar esse povo, eles vão aqui perto, aqui, eles compram as coisas. Jesus falou: é sua responsabilidade de dar de comer a esse povo. Mas presta atenção, como sempre nós estamos esquivando de responsabilidade. Nós esquivamos de responsabilidade do chamado, nós esquivamos de responsabilidade de socorrer os necessitados, e por isso nós não criamos um caráter de Cristo. Sabe, irmão, a oração implica em se comprometer com aquilo que você ora. Diga assim para o teu irmão: a oração está ligada com aquilo que você está comprometido. Você viu o que Jesus disse? Tudo que pedir crendo recebe. Tudo que você disser vai acontecer. Tem que se comprometer ou não tem que se comprometer? Tem que estar comprometido com aquilo que fala ou não tem que estar comprometido com aquilo que fala? Como eu tenho me policiado nisso? Porque se eu falar, eu estou me comprometendo. Se eu declarar, eu estou me comprometendo. Como isso tem dado um frio dentro de mim? Porque quando eu olho para uma pessoa e eu falo: eu te amo, meu Deus, chega a gela. Eu disse: Jesus, eu disse que eu amo ela. O amor tudo crê, suporta, paciente, benigno, jamais acaba. Hã? Então comece a se ver assim. Não escreva no carro: Deus tem um coração de missão. Escreva assim: o meu coração está em missões. Coloque você como primeira pessoa da situação, porque Deus nós já conhece, nós sabemos que o coração dele é pura missão mesmo. Mas e o meu? E o seu? Então vamos começar a trazer para nós a responsabilidade, porque aí esse texto de Marcos 11, 20 a 22 vai funcionar para você e para mim. Por quê? Porque a nossa fé vai ser uma fé comprometida com a realidade do Evangelho. A nossa fé vai ser comprometida com o amor, com a esperança, com a graça. A nossa fé vai estar comprometida com irmãos. Sabe o que diz lá em Atos? Que eles tinham tudo em comum, que eles tinham singeleza de coração, que eles partiam o pão de casa em casa, que eles viviam junto, e Deus acrescentava aqueles que iam de ser salvos. Sabe o que é isso? Sabe o que eles fizeram lá em Atos dos Apóstolos? Ninguém pediu não, irmão. A igreja não precisava ficar pedindo. Eles eram tão comprometidos que eles venderam as propriedades deles e trouxeram e depositaram nos pés dos apóstolos. Agora eu vou dizer para você: alguém vender a propriedade dele, depositar nos pés dos apóstolos. Os apóstolos tinham que ser uns homens íntegros e de muita responsabilidade. Sim ou não? Conversando com esse mesmo pastor, nós falamos da exageração. Ele falou uma outra coisa também, eu fiquei meditando nisso e disse: Deus, sabe por que nós somos tantas igrejas? E ele foi orar para Deus e disse: Deus, nós somos tantas igrejas no Brasil e não ganhamos o Brasil, por quê? Deus falou: é simples, porque vocês pecaram. E ele disse: mas explica melhor isso. Ficou vago: pecaram. E ele disse assim: ó, pergunta para um ímpio se ele já teve problema com crente. E aí ele falou assim: meu Deus. Aí ele foi dar uma casa, ele contando para mim que ele chegou numa casa, fazer uma visita. Aí ele chegou, olhou assim para a senhora e disse assim: senhora, eu estou aqui hoje e tal, e eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já teve algum problema com crente? Ela disse: já. E aí ele disse assim: então estou aqui como fazendo parte da família de Deus para pedir perdão para a senhora. Ela começou a chorar. Sabe por que nós não ganhamos as pessoas? Porque as pessoas estão assustadas com o crente. Eu venho para o altar e digo assim: ei, eu vou com você até a morte separa. Dá 3, 4 anos, sim, que eu estou dizendo, não quer, olha, aquela palavra do altar já ficou para trás. Você está vendo o comprometimento? Ei, jovem, quando você casar, não importa. Por isso escolha bem, ore bastante mesmo antes, porque o dia que você vier aqui nesse altar e o bispo falar assim: está casado, meu filho, você está enrolado.
Aí agora pode chover pedra, pode virar, o bicho pode aparecer no outro dia logo de manhã cedo quando você acordar, mas vai ter que engolir. Porque você deu a sua palavra. Sabe, às vezes o nosso mau testemunho, às vezes nem seu, você vai dizer, pastor, eu nunca machuquei ninguém. Que é difícil, a gente sempre machuca alguém. Aí as pessoas, elas não vêm por quê? Porque a evidência que elas têm de um crente é uma evidência de alguém que fala, mas não cumpre. Aperta essa mensagem. Você não sabe o quanto eu estou apertado. Faz dias que eu estou... Tenho que dividir um pouco desse aperto com você. Aperta. Tem lugares que era para nós chegar e a pessoa olhar para você e dizer, ei, quem você é? Ah, você é crente? Nossa, meu Deus, aleluia, glória a Deus, entrou alguém aqui no nosso... Você entra, o cara fala, você é crente, já vai escondendo as coisas, cuidado. O cara é crente, fica ligeiro. Espera aí, como é que você quer comprar? É à vista? É a realidade nossa. Por isso que a dificuldade, você prega aí fora, você chega uma pessoa e diz, olha, Jesus te ama e tal. Ela olha para você assim, já desconfiada. Não, eu sei, Jesus me ama, isso aí não abre mão. Mas e você, me ama? Essa é a questão, nós estamos levando Jesus te ama, mas e eu amo? Eu estou dizendo, Jesus te ama. Irmão, a sociedade está cansada de saber que Jesus morreu. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que falta agora? Nós assumirmos um compromisso com João 3,16. Sermos reais, verdadeiros com essa sociedade. Sermos reais, verdadeiros com os nossos filhos que vieram aqui, os pequeninos, para que os pequeninos olhem para você e digam, não, aquela minha mãe é uma crente mesmo. Aquela mulher é mulher de Deus. Onde ela vai, eu posso ver o testemunho dela. Mas, e aí ele falando comigo, ele disse, por isso que nós não ganhamos o Brasil. Porque quando você fala de crente para o Brasil, todo mundo já vem na cabeça, né? Por isso que está difícil a situação, porque nós precisamos assumir uma real condição com aquilo que nós falamos, sermos verdadeiros. Deixa eu te dizer, eu estou lá no Nordeste e eu percebi que o Nordeste, essa questão de palavra ainda é muito forte lá. Tanto que eu levei susto com algumas coisas lá. Eu fui num lugar comprar uma ração, porque a gente comprou um terreno lá, amém? E tem 2 ovelhinhas lá agora no fundo. Aí eu fui comprar uma ração para as ovelhas. Aí fui lá, estou comprando. A mulher diz, olha, eu não passo cartão. Lá ainda tem muito lugar que não passa cartão. Ela falou, não, mas não tem problema não, você leva e volta e paga. Ela nunca me viu. Por quê? Porque o Nordeste, eles creem muito naquele negócio assim, que quando eu faço um negócio com você, está feito. Palavra. Mas se pisar lá, estando com a peixinona assim, ó. Mas aí eu olhei assim, né, porque assim, Paraná, aqui você chega, por exemplo, chega ali num lugar ali, no centro ali, que mexe com ração, vai comprar uma ração, não passa o cartão, ele vai olhar para tua cara e dizer, não, vai embora, depois você passa aqui, acerta. Nunca. E essa questão da palavra, ela se perdeu durante os anos na vida do ser humano, no modo geral. E isso é bíblico, que fala das estátuas lá de bronze, que não dava liga. Eu não sei muito bem aquela ilustração, mas eu sei que é bíblico essa questão de se perder. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, se nós não formos responsáveis com aquilo que falamos, a fé de Marcos 11:23 não vai funcionar para você. Você sabia que Jesus não falava à torta e à direita? Por isso que quando ele vai ressuscitar lá, Lázaro, ele declara bem, Lázaro, sai para fora. Porque se ele fala assim, ressuscita os mortos, saía todo mundo. A palavra de Jesus tinha peso, irmão. Jesus, quando falava, as coisas aconteciam. Eu e você precisamos também nos disciplinar, nos reeducar, para quando nós falarmos, o Espírito Santo poder dizer assim, é verdade. Ou vem aqui e dou o aval. Sabe o que aconteceu com Jesus? Quando aconteceu com Jesus, é que Jesus era a palavra. Preste atenção nisso. A palavra que estava lá no templo, guardada.
Sabe o que aconteceu? Deus tira a palavra do templo, faz ela se tornar viva, e o Espírito Santo vem e acompanha. Agora o Espírito e a palavra andam juntos. Diga assim: o Espírito e a palavra andam juntos. Mas o Espírito Santo só dá aval naquilo que é verdadeiro. Mas não se engane, eu não quero enganar você nessa noite, e nem eu mesmo ser enganado. Não adianta, se você chegar aqui e ficar, oh, eu te amo, o Espírito Santo está lá olhando e diz assim, ama não, não confirma isso não. Porque na prática do dia a dia, não é a verdade. Ele só se relaciona com a que você vive no teu dia a dia. Eu não estou falando de uma experiência onde Deus toca você, não, Deus toca todo mundo. O ímpio chega ali, ou qualquer pessoa que chegar, pode estar onde tiver, Deus vai tocar ela. Eu estou dizendo em viver dentro de uma presença, ou de exercer fé em cima de Marcos 11, 22, 23 e 24. Quando Judas fala sobre batalhar pela fé, sabe o que ele está dizendo? Cuidado com a sua boca, se comprometa com aquilo que você fala. Ei, se comprometa com aquilo que você fala em nome de Jesus. Se você falar para um irmão aqui, paz do Senhor, você é meu irmão, ele é teu irmão. Escute, ele é teu irmão. Em toda e qualquer circunstância, ele é teu irmão. Se Deus, você estiver lá na tua casa e Deus colocar para você interceder por ele, para você fazer uma visita, você chegar lá e ver teu irmão passando necessidade, em nome de Jesus, não vai orar para outro abençoar não, é você. Não adianta nós falarmos que os ímpios têm coração duro, o problema é que nós estamos com o coração endurecido também. Sabe por que os ímpios não fazem? Porque nós não fazemos. A responsabilidade primeira é nossa. Por quê? Porque nós somos o povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de quem? Propriedade exclusiva de quem? Esse dia eu gostei da mensagem do Marcelo. Propriedade exclusiva de quem? Você não, irmão, tudo que você vai fazer tem que ser dentro daquilo que ele tem para você. Eu sei que é duro nós abrir mão, não é fácil, mas é possível. Então se comprometa com o horário, se comprometa com aquilo que você fala, se comprometa com aquilo que você declara. Sabe o que ele disse? Se disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvida, mas crê que se fará o que diz. Sabe o que significa a palavra crer? Esse dia o pastor Júlio pregou aqui e ele deu uma palavra assim, pai, eu viajei, quase que eu saltei do banco e fiquei lá viajando. Ele disse assim, fácil é falar o que eu estou vendo. Você entendeu isso? Fácil é falar o que você está vendo, e é isso que o diabo quer que você declare. Está difícil. Eu marquei para ir lá no ensaio 8 horas, mas 8 horas, me deu uma moleza agora, mas eu não acho que eu não vou não, porque, né? Porque isso, não, o culto começa às 7, não, mas eu posso chegar às 7h20, porque, né? Porque isso, porque aquilo. O difícil é você andar naquilo que você está crendo. Por isso essa geração não entende. Ela anda no que ela está vendo, tem que andar no que está crendo, tem que falar o que está crendo, tem que falar as promessas. Ei, o culto começa às 8 horas, então carne, levanta aí, vamos embora, porque agora não tem mais sono para você não. O negócio é eu jogar você aqui debaixo de uma água fria, dar uma ducha no você, levanta aí, vamos. Corpo, não é você que manda em mim, é eu que mando em você. Quem que é o dono de você? É o corpo ou é o espírito? Temos que aprender a dominar essas áreas da nossa vida, a falar não. Você viu que é excesso? Fale assim para o corpo, não vou entrar nessa fria. Disciplina. Sabe por que Paulo foi um homem que andou muito com Deus, e eu sempre olhei isso para ele? Olha, Paulo realmente era um homem muito disciplinado. Eu conheci um senhor que se você marcasse com ele 8 horas e chegasse 8h05, ele não te atendia. E não adiantava você dar justificativa, porque foi o trânsito, porque se for o trânsito, sai mais cedo aí. Se você sabe que o trânsito é problema, então já sai cedo para passar pelo trânsito, que não é problema. Sabe
Sabe, irmão, vamos voltar à origem da palavra, onde a palavra tem mais valor que um papel. Onde quando você fala, e as pessoas olham para você e vão dizer: ei, aquele homem ali, ele tem palavra, se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu estava meditando em tudo isso, Deus falou forte ao meu coração. Mesmo com triste, mesmo com toda a tristeza, o que Deus falou aqui, Ele vai cumprir. Sabe, o dia do Senhor, ele não é um dia de alegria, ele é um dia de tristeza para o Senhor. Porque Ele vai ver pessoas indo para o inferno, e elas vão ter que ir porque Ele falou. Porque Ele declarou. Então Deus assume um compromisso total com a sua e espera que eu e você também assumimos um compromisso com ela, em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos ter duas palavras, por isso não podemos cochear em dois pensamentos. Aí então a fé alinhada à confissão do crente que realmente crê e se firma, ela funciona. Não se engane, Deus cumprirá a sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele declarou. Então sabe o que é crer? Crer é nada mais do que declarar a firme convicção de fé. Está escrito em 2 Coríntios 4,13, Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Crer é uma declaração sua de fé, uma declaração pública das promessas que Deus fez para você. Por isso, quando fala do vale de osso seco, o profeta olha e diz: olha, Senhor, eu não sei, mas sobre a tua eu vou profetizar. Então quando você pega a palavra de Deus e traz ela para a tua boca, e profetiza e declara ela, e assume um compromisso com aquela declaração, então ela se torna uma verdade. Então o Espírito Santo vem e dá o aval, porque é verdade. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também nós declaramos, também nós falamos. A declaração de fé, ela é em todos os ambientes. A fé que eu declarei lá no início, quando eu disse: Jesus, Tu és meu Senhor, é a mesma fé que eu declaro agora para dizer: ei, enfermidade, para. Ei, monte, ergue-te, lança-te no mar. Mas sabe por que nós não declaramos? Porque nós não assumimos um compromisso. Então quando nós vamos declarar, nós temos um pouco de medo. Será que Deus vai fazer mesmo? Porque veja bem, eu não sou muito compromissado. Irmão, assuma um compromisso com aquilo que você fala. Eu sei que a palavra, ela trata conosco, e eu sei que aperta a nossa vida, mas não tem outro jeito. Nós não temos para onde ir, a não ser se nós nos apertarmos e lapidarmos e nos andarmos conforme a Bíblia diz. Assumimos um compromisso de sermos verdadeiros com as pessoas. Assumimos um compromisso de levar o Evangelho àquele que não crê. Mas o Evangelho, irmão, não é só Evangelho de boca, é o Evangelho de prática. Sabe o que é? Você vai na casa de uma pessoa, prega Jesus para ela, mas se ela não tem o que comer, você leva alimento. Se há alguém precisando de um remédio, você chega e compra aquele remédio. É o Evangelho prático. O Evangelho de Jesus nunca foi um Evangelho teórico, nunca foi um Evangelho de bonito sermão, sempre foi um Evangelho de prática. Pedro chegou e disse: Senhor, estão falando aí fora que os filhos pagam imposto ou não. Jesus diz: vai lá, pega um peixe, abre a boca dele, vai ter uma moeda, paga o meu imposto, Pedro, e paga o seu imposto, Pedro. Olha, Jesus assumindo um compromisso com o discípulo. Você nunca vai ver Jesus se esquivando das situações, não, Ele sempre trazia
um ambiente de milagre. Então, se você não tem um recurso, se você chegar na casa de alguém, eu já tive essa experiência, irmão, se você for na casa de alguém, você, pastor, mas eu cheguei lá, eu vi a necessidade, eu estava sem um recurso, faça essa oração e Deus vai te responder na hora: Senhor, eu preciso de um dinheiro agora, põe um dinheiro no meu bolso para mim fazer uma compra para essa família. Uma vez eu fiz essa oração na igreja, quando eu cheguei em casa, botaram o dinheiro no bolso, e era 11 horas da noite, naquela época o modelo ficava até meia-noite, aí a mente disse assim para mim: não, deixa para ir amanhã. Eu disse: não, mas eu recebi agora, eu acabei de orar, eu vou lá para o mercado. Eu saí, fui meia-noite fazer a compra, e entregar para a pessoa 1h da manhã. Mas o problema é que nós não queremos se comprometer. Eu cheguei em casa e agora, meu Deus, agora é minha hora, agora é o meu tempo. Você não é propriedade sua, irmão, você não tem hora e nem tempo. Acabou. Amém. Pode deixar que Jesus vai preparar a hora para você descansar. Ele prepara sim a hora para você ter o teu descanso. Mas tem hora que não é hora de descansar, é hora de você fazer algo porque precisa. É hora de você assumir um compromisso com aquela pessoa, porque você é o agente de Deus para trazer vida, e vida em todos os aspectos. E não abra sua boca para falar aquilo que você está vendo. O que eu estou vendo? Meu bolso está vazio. Não, fala aquilo que você não está vendo. Deus, eu preciso de R$100. É para suprir a necessidade de alguém. Irmão, é na hora. E aí você vai começar a contar milagres. Sabe por quê? Porque você está assumindo um compromisso com as pessoas. É impossível, irmão, no reino de Deus, o Espírito se mover sobre nós se nós não assumimos compromisso com os necessitados, com o ímpio, com as pessoas que precisam. Você quer ver? Nós vamos te dar agora em março, a melhor isca para se pescar. 3 dias comendo de graça. Entendeu? Por favor, não vai chegar para o pecador e dizer assim: vamos lá para o retiro que vai ter palavra uma em cima da outra. Ele vai dizer: o que é isso? Chega para ele e fala assim: cara, vai ter uma comida boa lá, hein? Os caras cozinham bem, o povo que cozinha lá é top. Tem uma comida lá legal. Você não vai esquecer se você passar 3 dias num retiro desse. Piscina. Não tem? De manhã cedo um café que você precisa ver. Tem um tempero lá numa comida que eles fazem lá, que eu não vou nem falar o nome, vou deixar para você ver lá na hora. Eu estava pensando, eu estava falando com o diácono Júnior: se vocês entenderem um retiro, eu creio em milagre. Nós vamos trabalhar sem caixa, se você entender o retiro. Porque se você leva um, nem você paga e nem um que vai. Já pensou que todo mundo entende, leva um? Mas eu quero ver esse dia em que nós vamos olhar o caixa lá, quando tem diaconisa Doneide, e não tem nada. Aleluia, eles entenderam. Aleluia, graças a Deus, eu vou dar pulo de alegria. Porque aí a pessoa vai ser impactada. Aí deixa o resto é com Deus, você não se preocupa. Deus faz a parte dele se nós fizermos a nossa. Então, vou te dar a dica de como você vai fazer para levar uma pessoa no retiro. Quem quer levar uma pessoa no retiro? Um casal. Você vai orar por ele, vai pôr aquela pessoa, vai mirar nela, vai ver quem que é, vai mirar nela e vai começar a orar. E depois você vai fazer o convite. Mas não é aquele convite assim: você quer ir num retiro? Lá é bom, né? Mas eu já fui. Porque assim, irmão, se você olhar para a Bíblia, eu não creio que aqueles rapazes chegaram assim para o cego assim: você quer que eu te leve para ser curado? Olha, eu acho que você vai ser curado. Nós estamos em 4 aqui, vamos tentar, né? Quem sabe? Aí leva. Aí quando chega lá, multidão, Jesus lá dentro e eles aqui. Mas Jesus está lá dentro, difícil demais agora não dá mais. Agora você perdeu a bênção, porque onde é que o homem está? Lá, como é que não vai pôr você lá? Foi assim? Cara, aqueles homens de gente: vou te levar num lugar que o negócio vai mudar a tua vida, vamos embora. Chegou lá, o cego olhou, o aleijado olhou deitado, falou assim: mas como é que vocês vão fazer? Não, deixa conosco. 2 vai subir lá em cima, nós vamos empurrar você lá por dentro, vamos abrir o telhado e vamos jogar você lá dentro. Puff.
Não, imagina essa cena, irmão, o cara subindo. Não tem que ter coragem, bispo? Cara, Jesus podia falar: ei, para tudo aí, eu vou aí fora. Jesus lá sentadão, e o barulho lá fora. E o telhado, será que, não sei se era de sapé, o senhor que foi lá, não sei se era de sapé, se era de telha. Dali a pouco o negócio começa, e Jesus olhando. Jesus devia ter pensado assim: esses caras são dos meus, quer ver? Vamos ver até onde eles vão. Os caras são do meu, quer ver? Dali a pouco todo mundo alvoroço. Esses caras aí em cima, que barulho que é esse? Está acontecendo? Não, ninguém mexe aqui nós vamos botar lá dentro, ó. Quando você chegar lá, não vai lá nem tempo, você vai chegar e você vai ser curado. Então é nessa forma que você vai convidar. Entendeu? E pode levar enfermo, gente. Como a igreja esquece que Jesus faz milagre, leva os enfermos. Leva, não se acostuma não, leva os enfermos. Se tiver difícil, carrega o cara, põe dentro do carro e leva lá para o retiro. Ah, pastor, mas eu tenho que buscar, né? Ixi, aí complicou, porque eu tenho que assumir um compromisso. E eu não quero compromisso, né? Afinal, eu vou para o retiro, porque o retiro é bom demais. Eu vou ficar lá só na unção. Oh, aleluia, glória a Deus. Não, irmão, assuma um compromisso com as pessoas. Seja compromissado. Se a pessoa botar a dificuldade, tira a dificuldade. Ah, mas está difícil, eu não vou buscar você na tua casa. Pagar, você já não vai pagar nada. É um ambiente para você pescar. E nós te damos a isca. Amém? Então, querido, eu sei que nessa noite Deus apertou eu e você, porque Ele vem me apertando há muito tempo sobre essa situação da palavra. Seja comprometido. Vamos nos comprometer. Vamos olhar um para o outro e dizer: irmão, você é meu irmão de verdade mesmo. Não sei quem falou sobre o corpo, esse dia a Lana falou sobre o corpo, fala no corpo que se o dedo dói, todo o corpo sente. Olha, se o dedo dói, todo o corpo sente. Fala que em Atos eles tinham o mesmo sentimento. Então, se alguém, você vê aqui numa dificuldade, situação, se alguém pecou, se alguém não vai, em nome de Jesus, querer achar que você é melhor. Não, chore por aquela pessoa, ore por ela, ajude no que você pode. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos um corpo. Vamos ficar de pé?